And now let me ask you a question. Agora deixe-me fazer-lhe uma pergunta. How do you respond to pain? Como é que você reage à dor? Usually we try to get out of pain, don't we? Normalmente a gente tenta fugir da dor. We think, take this medicine, A gente toma um remédio. or get away from whatever it is that's causing pain. Ou a gente se afasta daquilo, seja o que for, que está nos causando sofrimento. How do you respond when it's another person who's causing you to suffer? Como é que você age quando uma outra pessoa está te infligindo com sofrimento? How do you respond to people who are making you suffer? Como que você age quando as pessoas o fazem sofrer? You know, I think two very common responses. Olha, duas formas normais que seres humanos usam. One response is, I just want to get away from that person. Uma delas é, eu vou me afastar dessa pessoa. I just don't even want to be around him. Eu não quero essa pessoa por perto. And other times we say, I'll make him suffer. Outras vezes nós dizemos, eu vou retaliar, eu vou ensiná-lo o que é sofrer. You made me suffer, I'll make you suffer. Ele me faz sofrer, eu vou fazê-lo sofrer também. Jesus experienced suffering, didn't he? Jesus experimentou o sofrimento, não experimentou? In fact, a major prophecy about Jesus is found in Isaiah 53, verse 3. Tanto é que no Velho Testamento, a profecia principal acerca de Jesus, em Isaías 53, versículo 3, diz... It says, he was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering. Ele foi desprezado, ele foi humilhado, afligido pelos homens, homem de dores, que sabe o que é sofrer. Familiar with suffering. Jesus estava familiarizado com o sofrimento. Help me remember. What are some ways Jesus suffered? Quais foram as formas de sofrimento que Jesus experimentou? What were some physical sufferings that Jesus experienced? Quais os tipos de sofrimentos físicos que Jesus experimentou? Hunger. He was hungry, he was thirsty, Tired. he got very tired. Rejection. Rejection, he was beaten, had a crown of thorns put on his head. Ele foi torturado, uma coroa de espinhos foi colocado na sua cabeça. And he experienced a horrible death by crucifixion. E ele experimentou aquela tipo de morte horrível que é por crucificação. What are some ways Jesus suffered emotionally? Quais são alguns tipos de sofrimentos emocionais que Jesus sofreu? He was insulted. He was insulted, yes. Rejected. He was rejected. Sadness. Yes. People mocked him. They rejected him. Pessoas zombaram dele, rejeitaram a ele. There are other ways Jesus suffered. Existem outras formas de sofrimento pelas quais Jesus passou. How did Jesus suffer spiritually? Como é que Jesus sofreu espiritualmente? Temptation. Temptation, yes. Jesus experienced every kind of temptation. False accusations. And on the cross, he took all of his sins of all of his people upon himself. E lá na cruz, ele assumiu todos os pecados de todo o seu povo sobre si mesmo. And what was the ultimate suffering that Jesus experienced? E qual foi o pior sofrimento que Jesus experimentou? Separation from his father. I agree. Eu concordo com vocês. I think there was a kind of suffering that you and I cannot understand. Eu acho que aquele é um tipo de sofrimento que eu e você não conseguimos entender. As Jesus hung on that cross, he cried out, my God, why have you forsaken me?" Ali naquela cruz, pendurado ali, Jesus disse: meu pai, por que me abandonaste? That this perfect son had his father turn his face away. Esse filho perfeito, pela primeira vez na eternidade, ele viu seu pai virar o rosto para ele. Jesus suffered in many ways. Jesus sofreu de diversas formas. The prophecy came true. E a profecia de Isaías se cumpriu. Jesus was very familiar with suffering. Jesus conhecia, sabia o que era sofrer. But here's an important question. Mas agora uma pergunta importante. How did Jesus respond to suffering? Como que Jesus reagiu? Como que ele respondeu ao sofrimento? I'm convinced that if we better understand how Jesus responded to suffering, Eu
estou convencido de que se nós entendermos como Jesus agiu diante do sofrimento, and if we will walk in his steps, e nós então passarmos a imitá-lo, andar nos seus passos, it'll transform how we live. isso vai transformar o jeito de nós vivermos. We need to learn how to suffer. Nós precisamos aprender com Jesus como sofrer. That's an unusual topic, isn't it? Esse é um tópico esquisito, não é? Learning how to suffer. Aprender como sofrer. Suffering is part of life between the two paradises, isn't it? Olha, sofrimento é parte da vida. Entre os dois paraísos, aqui no meio, e temos sofrimento. We're living in this era between the paradises, aren't we? Nós estamos vivendo nesta era entre os paraísos, não estamos? What was the first paradise? Qual é o primeiro paraíso? The Garden of Eden. O Jardim do Éden. What is the paradise yet to be revealed? E qual é o paraíso que ainda está por ser revelado? O céu. The new heavens and a new earth. Os novos céu e nova terra. But now we're living in this time between the paradises. E agora nós estamos vivendo nesse tempo entre os paraísos. And in this time period in which we're living, there is much suffering. E nesta era há muito sofrimento. How should you and I respond to suffering? E a questão é como eu e você deveríamos reagir e agir diante do sofrimento. The Apostle Peter wrote his epistles to groups of people who were suffering. O apóstolo Pedro escreveu sua epístola a grupos de pessoas que estavam sofrendo. What did he teach them about how to suffer? O que ele ensinou-lhes acerca do sofrimento? Let's look at 1 Peter chapter 2. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Pedro no capítulo 2. And we're going to look especially at verses 18 through 23. E nós vamos de forma especial olhar versículos de 18 até 21. In this passage, Peter's writing to household servants. Nesta passagem, Pedro está escrevendo a escravos. Some of these household servants had masters who were very cruel to them. Alguns desses escravos tinham senhores muito rudes, cruéis. Sometimes these evil masters brought suffering into their lives. E muitas vezes esses mestres ruins infligiam sofrimento na vida desses escravos cristãos. Even unjust suffering. Até mesmo sofrimento injusto. These young Christians, how are they to respond to that suffering? E esses jovens novos cristãos, como que eles deveriam agir e reagir diante desse sofrimento injusto? Let's find out as we read verses 18 through 23. Vamos ver como que eles deveriam fazer lendo esses versos de 18 a 21. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. How did Jesus not respond to suffering? Como é que Jesus não respondeu, não reagiu ao sofrimento? Look at verse 22. Olha o versículo 22. What does it say? O que fala ali? He committed no sin. Ele não cometeu nenhum pecado. Jesus' sinlessness is one of the most prominent teachings in the New Testament. A pureza de Jesus é uma dos ensinamentos mais proeminentes no Novo Testamento. Jesus never sinned, not one time. Jesus nunca pecou, nenhuma vez sequer. Even when he was experiencing severe suffering, he did not sin. Até mesmo quando ele passava por sofrimento horrível, ele não pecou. Think of what Pontius Pilate said about Jesus. Pensa no que Pilatos falou acerca de Jesus. Pilate saw Jesus under great stress. Pilatos pegou Jesus debaixo de muito estresse. And yet, what was his evaluation? E qual foi a avaliação que ele fez acerca de Cristo? He said, I can find no sin in this man. Ele falou, eu não consigo ver erro algum, pecado algum neste homem. Even as Jesus hung upon the cross in great pain.
E mesmo depois, ali na cruz, pendurado em grande sofrimento e dor, one of the thieves hanging beside him dos ladrões ao seu lado, said, "This man is innocent, he has done no wrong." esse homem é inocente, ele não fez nada de errado para estar aí. So even though Jesus experienced great pain, great suffering, Mesmo Jesus tendo experimentado grande sofrimento e grande dor, he never responded by sinning. ele nunca reagiu com o pecado. And when I reflect on that, I'm very sad E quando eu reflito acerca disso, eu fico triste. that very many times I've responded to suffering by sinning. Porque muitas vezes, eu reajo ao pecado com pecado, ao sofrimento com pecado. For instance, if someone is angry with me, Por exemplo, alguém fica bravo comigo, how do I respond many times? como é que eu respondo muitas vezes? I respond by sinning. I'm angry in return. Eu respondo com pecado, ficando com raiva da pessoa em troca. And yet Jesus never sinned when he was suffering. E Jesus, o Senhor Jesus, ele nunca pecou diante da dor, do sofrimento. What else does verse 22 say? O que mais o versículo 22 diz, gente? It says, "No deceit was found in his mouth." Lá fala, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Do you remember as a child, Você lembra when you were a child, quando você era criança? and you knew you were in trouble with your father or mother? E você sabia quando você estava encrencado com seu pai ou sua mãe? And you knew you were about to experience the pain of discipline. E você sabia quando estava próximo de sofrer uma experiência de dor, de punição? Do you ever recall lying to your parents? Você lembra de alguma vez você, para escapar disso, mentindo para o seu pai e para a sua mãe? Trying to avoid the pain of discipline? Para escapar do sofrimento e da dor? Many times we lie, we deceive in order to lessen the pain. Muitas vezes nós mentimos, nós enganamos para escapar da punição. We try to protect ourselves. Nós tentamos nos proteger. We don't want that pain. Nós não queremos aquela dor. And so we'll deceive someone else to avoid pain. Então nós enganamos, mentimos para evitá-la. And yet the Bible says Jesus never did that. E no entanto a Bíblia fala que Jesus nunca fez esse tipo de coisa. He never deceived in order to protect himself. Ele nunca enganou para se proteger. Look at verse 23. Olha no versículo 23. It says, "When they hurled their insults at him, he did not retaliate." Quando insultado, ele não revidava. What were some of the insults that were hurled at Jesus? Quais foram alguns dos insultos que foram colocados e ditos acerca de Jesus? Can you help me remember? Você poderia me ajudar a lembrar? He was called Beelzebub. He was called Beelzebub. Was challenged if he was really the Christ to... Yes, he was questioned whether he was telling the truth about being Christ. He was called a glutton. Ele foi chamado de glutão. He was called a drunkard. Ele foi chamado de beberrão. He was called a blasphemer. Ele foi chamado de blasfemador. He was called demon possessed. Ele foi chamado de endemoniado. He was called friend of sinners. Ele foi chamado de amigão dos pecadores. Those were all slanders. Tudo isso, gente, era maledicência. And on that night he was betrayed, there were many slanders heaped upon him. E no dia, na noite que ele foi traído, havia muitos ali acusando-o falsamente. And Peter, who wrote these words, E Pedro, que escreveu essas palavras aqui, I wonder if he overheard some of those slanders that night. eu imagino que ele naquela noite ouviu várias pessoas falando e fazendo falsas acusações contra o Senhor Jesus. Look at Mark chapter 15. Olhe lá em Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Verses 3 through 5, and listen to the slanders that were hurled at Jesus that night he was arrested. Nos versos 3, 4 e 5, olha aqui um pouco dos insultos contra a pessoa de Jesus. Marcos 15, versículo 3. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: Você não vai responder? Veja quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. In the next morning, as Jesus hung upon the cross, the slanders continued.
E na próxima manhã, Jesus, ali de pendurado na cruz, continuava a maledicência, as acusações contra ele. In the same chapter, look at verses 31 and 32. No mesmo capítulo, olha versículo 31 e versículo 32. Ali diz assim: da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Cristo, o Rei dos Judeus, desça da cruz, para que o vejamos e creiamos. E os que foram crucificados com ele também o insultavam. None of us likes to be mocked. Nenhum de nós gosta de ser zombado. None of us likes to be slandered. Nenhum de nós gosta de ser injuriado. How would you feel if you were slandered and you knew it was not true? O que você pensaria e faria se você soubesse que alguém está falando mal de você e que aquilo não é verdade? And yet the Bible says in 1 Peter 2 that Jesus never retaliated. E no entanto lá em 1 Pedro 2 fala que Jesus nunca retaliou. He did not slander in return. Ele nunca bateu de frente, ele nunca falou contra a pessoa que estava falando contra ele. He never mocked the people that were mocking him. Ele nunca zombou daqueles que zombavam dele. Let's go back to 1 Peter 2, Vamos voltar para 1 Pedro 2, verse 23. versículo 23. It says, when he suffered, he made no threats. Ali diz: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças. He could have said so many things in retaliation. Jesus poderia retaliar as pessoas de várias formas. And yet he said, Father, forgive them. E no entanto ele disse o quê? Pai, perdoa-lhes. How could Jesus experience all that pain? Como é que Jesus poderia aguentar toda aquela dor? How could he experience all that suffering and not retaliate? Como é que ele podia suportar todo aquele sofrimento e não retaliar? Do you think somehow he was just secretly angry? Você acha que ele guardava aquela ira interior lá dentro e não externava ela? I think some people assume that Jesus lived with some sort of spiritual anesthesia. Eu acho que algumas pessoas acham que Jesus viveu e experimentou um tipo de anestesia espiritual. That being the God-man, maybe being the God-man, he didn't feel pain. Sendo o Deus homem, ele não sentia a dor, ele estava anestesiado. You know, I think just the opposite would be true. Mas eu creio que o oposto disso é verdade. Jesus was a sinless man. Jesus é um homem sem pecado algum. He was perfect. Ele é perfeito. And so even his emotions would have been perfect. Então até as suas emoções eram perfeitas. And if that's true, then even the pain that he would have felt perfectly. E se isso é verdade, então a dor que Jesus sentiu, ele sentiu de forma completa e perfeita. I am a sinner. Eu sou um pecador. And I have lived in this sinful world for almost 55 years. E eu tenho vivido nesse mundo pecaminoso nos últimos 55 anos. And over those years I've developed a callus on my heart. E através desses anos, eu tenho desenvolvido calos no meu coração. It builds up over the years so that I don't feel pain as much. Através dos anos, eu aprendi a não me machucar tanto com acusações e insultos. But Jesus would have no callus on his heart. Mas Jesus não tinha calo algum no seu coração. Every slander he would have felt perfectly. Cada acusação, cada zombaria, ele sentia aquilo completamente, perfeitamente. Every word of mocking would have hurt him perfectly. Cada palavra de zombaria, de gozação dele, ele sentia aquilo. No callus on his heart. Nenhum calo no seu coração. No dulling of the pain. Ele não se acostumava com a dor. So how did he experience that pain? Agora, como é que ele experimentou essa dor? How did he not retaliate? E não retaliou. Look at verse 23. Olha o versículo 23. This is the key. Aqui está a chave. It says, instead he entrusted himself to him who judges justly. No final do versículo fala mais: entregava-se àquele que julga com justiça. This is an expression of faith. Essa é uma expressão de fé. We usually think of having faith in Jesus Christ. Nós sempre pensamos em ter fé em Jesus Cristo. And that is true. E isso é uma verdade. But it is also true that Jesus had faith.
Mas é verdade também que Jesus tinha fé. that he was a man of faith. Ele era um homem de fé. And as he lived on this earth, he had perfect faith in his heavenly Father. E durante sua vida aqui na terra, ele tinha fé perfeita no seu Pai. The picture here in 1 Peter 2:23, O quadro aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, it's not one of resignation. não é um de resignação. What else can I do? O que eu posso fazer? Oh no, it's a very positive thing. Mas é um de ação positiva. Jesus entrusted himself to his heavenly Father. Jesus decidiu entregar-se ao seu Pai Celeste. It's as if he were speaking to his heavenly Father. Como se ele estivesse falando face a face com o seu Pai Celeste. It's as if he said, Father, you see all of this. E estivesse dizendo, Pai, você está vendo tudo isso. You hear all of this. Você está ouvindo tudo isso. You know how much this hurts me. Você sabe o quanto isso me machuca. And I know how much you love me. E eu sei o quanto você me ama. And I take my life E eu pego a minha vida and all the pain I'm e experiencing, todas essas dores que eu estou experimentando e sofrendo. and I place myself in your hands. E eu me submeto às tuas mãos. Jesus was confident that his heavenly Father would do what is right. Jesus estava convicto de que o seu Pai faria aquilo que é o certo. He knew he could trust his heavenly Father, Ele sabia que ele poderia confiar no seu Pai. and he could rest in his heavenly Father's hands. E ele poderia descansar nas mãos poderosas do seu Pai. What about you and me? E você e eu, We suffer. nós sofremos. We're still living in this era between the paradises. Nós ainda estamos nessa era entre os paraísos. Let's be honest. Vamos ser honestos. Sometimes we deserve to suffer. Às vezes nós merecemos sofrer, não é? We sin, Nós pecamos. and our sin brings suffering. E o nosso pecado traz suas consequências, traz sofrimento. Or we do something foolish and we suffer the Ou consequences. então tomamos uma decisão tola e acabamos colhendo a consequência daquilo. And yet there are other times when we suffer when we do not deserve it. Mas há vezes quando sofremos sem merecer. Maybe we haven't been doing anything wrong, and yet someone inflicts pain on our lives. Estamos lá, não estamos fazendo nada de errado, de repente alguém, no seu pecar, nos inflige sofrimento. And some of you here have had people sin against you. E tem muita gente aqui que já sofreu porque outros pecaram contra você. Some of you have suffered at the hands of other people very severely. Tem gente aqui que tem sofrido duramente nas mãos de outras pessoas. Maybe someone at your work or at your school, Alguém talvez lá no seu trabalho, na sua escola, or maybe even someone in your family. ou talvez alguém da sua própria família. How are we supposed to respond to suffering? Mas como é que eu e você deveríamos reagir e agir diante do sofrimento? 3 wrong responses I've seen. Nós vimos 3 formas erradas de reação: One response is to just run away. fugir, escapar, I never want to face it, I don't want to deal with it. evitar. Another kind of response is trying to find relief. A outro tipo é tentar buscar um remédio, uma anestesia, uma fuga. I want to dull this pain that I'm feeling. Eu tento amenizar a dor que estou sentindo. That's often why people get involved with alcohol É aí que as pessoas geralmente se envolvem com álcool, or drugs, drogas, pornography, pornografia, illicit relationships, relacionamentos ilícitos, even television, às vezes até televisão, shopping. shopping, I just want to do something so I don't have to think about this pain. fugas. As pessoas começam a fazer coisas a fim de não precisar lidar, encarar a dor. And another common response is retaliation. E a outra reação normal dos seres humanos é retaliação. I'll make him suffer. Eu vou ensiná-lo. I'll make her suffer Eu vou fazê-lo sofrer também. for all the pain he caused me. Por todo o sofrimento e toda a dor que ele tem afligido na minha vida. And yet all of those responses are wrong E responses. todas essas maneiras, essas reações estão erradas. Look at 1 Peter chapter 2. Olha 1 Pedro capítulo 2. Look at verse 21. Olha o versículo 21. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos.
Jesus has set us an example that we should suffer like he suffers. Jesus deixou exemplo de como sofrer para que nós possamos imitá-lo. Many people today think that becoming a Christian means you will not suffer. Muita gente acha que a gente hoje se torna cristão para não sofrer. But the truth is that Christians suffer. Mas a verdade é que o cristão é chamado para sofrer aqui. And some suffer quite severely. E muitos sofrem de forma até muito severa. I've been reminded of that even on this trip. Eu tenho sido lembrado disso até mesmo nesta viagem. I brought a book to read on this trip Eu trouxe um livro para ler durante esta viagem about Christians in China sobre os cristãos na China. and how many of them are being persecuted and even martyred for their faith. Quantos deles estão sendo perseguidos e até mesmo martirizados por causa da sua fé. And yet so many of these Chinese Christians are not retaliating, E a maioria desses cristãos chineses não estão retaliando. but they're entrusting themselves to their Heavenly Father. Eles também estão se submetendo e confiando a sua causa, as suas vidas nas mãos do Pai Celeste. Peter says Jesus has left us an example, Pedro disse que Jesus nos deixou o exemplo, that we should learn how to suffer from our Lord Jesus. que nós precisamos aprender a sofrer como o Senhor Jesus. And when he says Jesus is an example, he uses an unusual term. Quando ele diz e cita que Jesus é nosso exemplo, Back then, children learned to write from their teachers in this way. ele usa uma terminologia diferente. E agora o pastor vai explicar isso, lembrando das crianças quando vão para a escola e recebem o seu caderno de caligrafia. Yes, the teacher would write in very large letters at the top. Na primeira linha, a professora, com a sua caligrafia perfeita, ela escreve letras na primeira linha. And then the teacher would say to the student, trace these letters. E daí a professora fala, agora imite, siga esse molde que está na primeira linha e repita isto. And that's the same word that Peter uses here. E esta é a mesma palavra que Pedro usa aqui. He says, trace the life of Jesus. Siga o exemplo de Jesus. Learn to suffer like Jesus did. Aprenda a sofrer como Jesus sofreu. Learn to trust your Heavenly Father. Aprenda a confiar no seu Pai Celeste. Take all of your pain, take all of your suffering to Him. Pegue toda a sua dor, seu sofrimento, aflição e entregue isso a Deus. And leave it with Him. E deixa nas mãos santas dele. Look at Romans chapter 12. Vamos abrir em Romanos capítulo 12. Romans 12 verses 17 through 21. Romanos 12, versículo 17 a 21. Romanos 12, 17 a 21. Ali diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Is that the kind of father we can trust? É esse o tipo de pai que nós temos e deveríamos confiar. Answer aloud if you care to. Answer aloud if you would so choose. I'm going to ask some questions. Ok, se você puder, responda a minha pergunta. Think of a painful situation you are experiencing. Imagine uma experiência muito dolorosa que você está experimentando ou experimentou já. Or maybe a painful experience you've had in your past. Ou alguma coisa no seu passado. Does God the Father know about that painful situation? Será que Deus, o Pai Celeste, sabe sobre esse sofrimento do passado ou do presente? Yes. Does our Heavenly Father care about you? Você acredita que Ele se importa com você, seu filho? Is He able to handle that situation? Você acredita que Ele é capaz de lidar e administrar isso daí? Can you take that situation and turn it over to Him? Será que você poderia então pegar essa situação e entregar e confiar nas mãos dele? That's the picture in 1 Peter 2. É esse o quadro aqui em 1 Pedro capítulo 2.
that we understand that our Heavenly Father knows Que nós entendemos, como Jesus, que o Pai Celeste conhece a nossa situação. that our Heavenly Father cares, Que o nosso Pai se importa. that He will take care of that situation. E que Ele é justo, Ele vai resolver esse problema. And I can entrust Him with all of the pain I'm experiencing. E eu posso confiar a Ele, nas mãos dEle, todo o meu sofrimento, toda a minha dor. Sometimes I picture it like this, Às vezes eu vejo desta forma, that my Heavenly Father is sitting on His throne, que o meu Pai Celeste está assentado no seu trono. and I can go into His throne room with all of my suffering, E eu posso entrar no lugar do trono, no quarto do trono, com todos os meus sofrimentos em minhas mãos. and I can walk up to my Heavenly Father and give Him all of my pain, all of my suffering. E eu posso andar até a presença dEle e dar a Ele, entregar a Ele todo esse sofrimento e dor. And now it's no longer in my hands. Agora, então, aquele sofrimento e dor não está mais em minhas mãos. It's in His hands. Está nas mãos dEle. He'll take care of it. E Ele vai cuidar da minha causa. And now I have no need to E retaliate. eu não tenho mais necessidade de retaliar. I have no need to slander those who have slandered me. Eu não tenho mais necessidade de escarnecer os que estão escarnecendo de mim. I'm free to bless, Eu agora estou livre para abençoar. free to love, free to serve, even Eu those who estou hurt livre me. agora para amar, livre para servir, livre para desfrutar da presença de Deus. Friends, it's a painful reality this side of heaven. Olha, gente, a dor é uma realidade muito difícil deste lado do céu. That we all suffer. Nós todos sofremos. Sometimes we suffer unjust suffering. Muitas vezes sofremos de forma injusta. People sin against us. Pessoas pecam contra nós. How will you respond to that kind of suffering? Mas como é que você vai responder e vai agir e reagir diante disso? Running away? Correndo? Try to dull the pain with alcohol or drugs? Usando o álcool, drogas, alguma outra coisa? Will you seek to get revenge? Ou então você vai revidar? Or like our Lord Jesus, will you respond to suffering by entrusting it to our Heavenly Father? Ou você vai fazer como o Senhor Jesus? Vai confiar nas mãos do Pai a sua causa. I would encourage you not to wait for some severe suffering. Eu encorajo você a não esperar por uma dor mais profunda. Learn on the daily sufferings, Aprenda nos sofrimentos diários. those small sufferings. Aqueles sofrimentos que eu classificaria como pequenos. Learn at those times how to entrust them to your Heavenly Father. Nessas oportunidades, vai aprendendo a confiá-los na mão do Pai. Some of you are very athletic. Alguns de vocês são bem atléticos. You didn't get your muscles overnight. Vocês não conseguiram esse corpo, esses músculos do dia para a noite. You've had to exercise. You've had to work out. Vocês tiveram que exercitar, tiveram que ir na academia. It's as if we have faith muscles. E é como agora, como se nós tivéssemos músculos da fé. And they need exercise. Esses músculos precisam de exercício. Exercise your faith muscles on those small daily sufferings. Diariamente, conforme vai aparecendo essas picuinhas, vai aprendendo a não se irritar, a confiar, a entregar isso nas mãos de Deus. And every day our faith grows. E dia a dia a sua fé estará se desenvolvendo. We learn that we can entrust our lives to our Heavenly Father. Nós iremos aprender a confiar nossas vidas nas mãos do Pai. We experience His care for us. E nós vamos experimentar o seu cuidado por nós. And it gives us confidence to entrust Him with the larger sufferings. E então teremos a confiança para confiar a Ele os sofrimentos mais difíceis, mais profundos. And one day we will meet Him face to face. E um dia nós vamos vê-lo face a face. And we will see that one to whom we've entrusted all of our E problems. nós vamos ver aquele a quem nós entregamos e confiamos todos os nossos problemas. And we will see His worthiness so clearly. E nós vamos ver a sua dignidade de uma forma tão clara. And may we hear those words, "Well done, good and faithful servant." E nós vamos ouvir aquelas palavras. Let Muito us- bom, servo bom e fiel. Let us learn to suffer like Jesus. Vamos aprender a sofrer como Jesus sofreu, gente. Amen. Amém?